Sempre quando nós falamos de gordura, a gente já imagina ela como o maior vilão do nosso corpo, não é assim? Falar em colesterol ainda chega a arrepiar, porque o colesterol é algo muito ruim para a nossa saúde, para o nosso coração. E se eu te disser que o colesterol ele é importante para a formação da vitamina D, ele é importante para a formação da bile, ele é importante para as membranas celulares que tem em todo o nosso corpo. Será que aí a gente ia mudar o nosso conceito? E se eu te disser que, na verdade, não é o colesterol o grande vilão, mas sim o açúcar e o carboidrato que você consome excessivamente que vai aumentar o triglicerídeo? Gordura pequena e densa com alta capacidade oxidativa. Mas hoje eu quero falar para você de gordura, ou melhor, de tratamento da gordura como uma forma de trabalhar também a saúde. A nossa abordagem mudando o que é o resultado para isso. E óbvio que para a gente começar a falar disso, a gente tem que entender de que forma isso seria possível e que hoje, né, tão em alta o efeito browning da gordura branca se transformando em uma gordura bege e que nós temos realmente 3 tipos de gordura no nosso corpo: a gordura branca, a gordura bege e a gordura marrom, sendo a gordura marrom abundante nos recém-nascidos e nas crianças. E o que difere essas gorduras? É a quantidade de mitocôndria presente nessa gordura. Através de uma proteína, que a gente chama de proteína desacopladora, que é a UCP1, essa UCP1 ela está, né, na membrana mitocondrial e ela regula a termogênese. Então, quando a gente precisa produzir mais calor, ela faz um processo de utilização da gordura como fonte de energia térmica, porque ela desacopla a respiração mitocondrial da síntese de ATP. Renata, agora deu nó. Sabe por quê? Porque nós temos que entender de mitocôndria. Olha como uma coisa vai levando a outra e não dá mais para a gente pensar que produção de ATP é única e exclusivamente feita pelo ciclo de Krebs. Vamos entender todo o conceito para a gente poder compreender como melhorar a nossa atividade mitocondrial. A primeira coisa que nós temos é uma moeda de troca com a mitocôndria, que é através daquilo que a gente come. Então, quando você come carboidrato, quando você come açúcar, você dá ao seu corpo glicose. Quando você come proteína, você dá ao seu corpo aminoácido. Quando você come gordura, você dá ao seu corpo ácidos graxos. E é a glicose, o ácido graxo e o aminoácido que vai, em primeiro momento, dar à nossa mitocôndria, à nossa célula, um combustível para a formação de energia, de ATP. A glicose é a forma mais rápida disso acontecer. Por isso que quando você começa a se sentir muito cansado e você come um doce, você acende. Porque no processo de fosforilação da glicose na entrada da célula, ela tem ali a formação, que ela vai dar a formação, receber um fósforo para o glicose 6-fosfato, ela tem a formação do ATP em quantidade muito pequena, por isso que rapidamente essa energia cai.
mas é a fonte mais rápida para que isso aconteça. E aí a gente tem o ácido graxo, o aminoácido também formando o ácido acético, que vai dar o acetato, junto piruvato forma acetato, esse acetato entra dentro da mitocôndria para formação e junção e formação do acetil-CoA. E a partir daí, a gente tem o início do ciclo de Krebs. Isso significa que se você não tiver nutrientes, você tem uma menor atividade do ciclo de Krebs para formação de ATP e, consequentemente, uma menor formação do transporte ativo de elétrons na formação maior de ATP. Por isso que um é dependente do outro. Quando a gente inicia o ciclo de Krebs, que ele vai, né, através do acetil-CoA, fazer toda a transição para várias outras substâncias até formar o oxalacetato, a gente não tem como principal atividade a formação do ATP, e sim a formação de NAD e FAD. Sem esses dois, não tem transporte ativo de elétrons, não tem maior produção de ATP. Então, quando eu tenho o início do ciclo de Krebs através do acetil-CoA, que vai virar citrato, que vai virar isocitrato, succinil-CoA, succinato, malato, olha aqui, por que o magnésio dimalato estimula mitocôndria? Porque o malato faz parte do ciclo de Krebs. E dentro desse processo, a gente tem liberação de água e CO2, metabólitos do processo de utilização, que a gente fala, utilizou a gordura, utilizou os alimentos, da atividade do ciclo de formação desse ATP. Mas a principal é o FAD e o NAD, dependentes de vitamina B2 e dependentes de vitamina B3. A gente fala B2 reduzido e B3 reduzido, o NAD e o FAD, tá? Por quê? Porque o NAD recebe hidrogênio e vai dar a formação do NADH e FADH. Esse NADH e FADH, eles entram no complexo 1 para doar o hidrogênio e ativar o transporte de elétrons. E aí a gente tem 5 complexos para isso. E esse complexo, olha só, ele é dependente de coenzima Q10. O cofator, o combustível inicial é a coenzima Q10. Depois a gente tem o citocromo A, B e C, que é uma hemoproteína. E aí eu vou te chamar a atenção para dois fatores. Primeiro, paciente com anemia ou microcitose. Você que é minha aluna já está com isso bem, porque eu falo direto disso para vocês. Eu tenho menos nutrientes, eu tenho menos zinco, eu tenho menos vitamina de complexo B, eu tenho menos selênio, eu tenho muitas vezes menos ferro, que vai interferir diretamente nesse processo, mas quando eu tenho um paciente assim, eu tenho menos hemoproteína, porque antes de faltar para o sangue, está faltando para as outras hemoproteínas. Citocromo A, B e C fazem parte de hemoproteína. Por isso que o paciente com anemia, ele tem baixa produção energética, ele se sente mais cansado, mais fadigado. E outro fator, o ácido menalônico, através da enzima HMG-CoA, ele vai dar origem ao colesterol, mas também à coenzima Q10. Logo, o seu paciente que toma estatina, o que acontece? Ele tem uma inibição da enzima conversora, ele tem menos colesterol, ele tem menos coenzima Q10. O paciente cansa mais, fadiga mais,
porque o combustível principal aqui do complexo 1 e 2 não consegue trabalhar efetivamente. Fora as complicações provenientes da diminuição do colesterol. Então, a coenzima Q10 é combustível indispensável para uma boa atividade mitocondrial. É só ela? Não. Olha que complexo que é todo o processo de atividade dessas mitocôndrias. Vitamina B2, vitamina B3 para o NAD/FAD, cofator coenzima Q10, como nós falamos. Olha a melatonina em complexo 4 e complexo 1. Se o seu paciente não dorme à noite, ele vai ser mais cansado, ele vai ter menor produção de energia, ele vai queimar menos gordura, fora a propensão do aumento de cortisol e insulina, selênio, vitamina E, vitaminas de complexo B, zinco, ó, B1, B5, B12. Fazem parte desse trabalho todo. B7, vitamina C. Aí adianta eu pensar só em carnitina para ativação mitocondrial? A carnitina, ela é combustível para carnitina acetiltransferase, que vai estimular a beta-oxidação dos ácidos graxos de cadeia, olha, ácido graxo de cadeia curta, louca, dos ácidos graxos livres, para promover beta-oxidação, para a formação do acetil-CoA, que vai iniciar o ciclo de Krebs. Mas para todo o processo de produção energético, ela sozinha não vai fazer verão, não. E aí, depois de passar nos 4 complexos, a gente tem o hidrogênio aqui, ativando a fosforilação do ADP em ATP, para maior produção de energia. E por que eu quis trazer esse conhecimento da mitocôndria? Porque nós não vamos estimular ao CP1 para que ela possa usar, né, como fonte de energia todo esse combustível aí de glicose, de ácidos graxos, triglicerídeo para a produção de energia. Então, nós temos que entender o processo de base e a exposição ao frio, que a gente muito usa com a criolipólise, com a crioexposição, ativa ao CP1. Ela possibilita uma maior absorção de glicose e ácidos graxos para a produção de calor. Então, a ativação dos tecidos adiposos marrom e bege é uma estratégia para tratar obesidade e diabetes mellitus tipo 2. Quando eu faço a exposição ao frio, eu ativo o CP1, que vai me gerar uma termogênese sem tremor. Ou seja, ela vai pegar a gordura e usar para a produção de calor. Se eu ativo o CP1, eu tenho mais mitocôndria, eu tenho o efeito Browning. Maravilhoso, né? Só que, olha só, uma andorinha sozinha não faz verão. E se eu quero ter esse olhar integrativo, a minha abordagem tem que ser multifatorial.
E para eu ter uma abordagem multifatorial, eu preciso entender que eu tenho vários caminhos e vários mecanismos que também vão estimular o Browning, como a restrição calórica pelo jejum intermitente, que ativa PGC1-alfa, que ativa sirtuínas, que vai ativar o CP1. A microbiota intestinal, através dos ácidos graxos de cadeia curta, também vai me dar uma ativação de CP1. A exposição ao frio, ela também tem uma ação na tireoide para aumento de TSH, para produção maior de hormônio tireoidiano. Eu só dou um adendo para você com pacientes com doença autoimune da tireoide, que essa talvez não seja a melhor opção. Mas ele também ativa PGC1-alfa, que também vai fazer uma atividade em cima de CP1. A atividade física aumenta PGC1-alfa, aumenta irisina. Tem uma ação anti-inflamatória, aumento de PPAR-alfa, aumento de UCP1. Então, olha quanto que nós podemos acrescentar ao nosso trabalho para que a gente possa potencializar o nosso resultado. E não trabalhar mais somente embelezamento, mas entender que nós podemos fazer muito mais pela saúde do nosso paciente.